Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esta edição do Diálogos com o MPPE, o programa de entrevistas do Ministério Público de Pernambuco, aqui na TV Universitária, na faixa Justiça e Cidadania, e também pelo canal youtube.com/tvmppe. Já deixo aqui para você se inscrever e conhecer um pouco mais do trabalho da instituição e saber as principais notícias no MPPE. Afinal, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Não deixe também de nos acompanhar em todas as redes sociais. Bom, no programa de hoje nós vamos até o Alto Sertão do Pajeú, em Pernambuco, falar um pouco sobre a cidade de Carnaíba, o trabalho do Ministério Público em Carnaíba. Para isso, nós chamamos a promotora local, a doutora Adriana Wlodowski, que trabalha lá na Promotoria de Justiça e vai falar um pouquinho sobre a realidade do município, os desafios enfrentados pelo Ministério Público local. Doutora Adriana, muitíssimo bem-vinda, obrigado pela aceitação do convite e de imediato já peço para que a senhora justamente apresente aí a realidade aí no Alto Sertão do Pajeú. Quem é Carnaíba no município aí, habitado aí por seus sertanejos de Pernambuco? Apresente para quem mora aqui no Recife, na capital ou nos municípios da região metropolitana mais próximos aqui, um pouquinho da realidade aí do município de Carnaíba. Uma grande satisfação poder participar do Diálogos com a MPPE. Agradeço pela oportunidade e agradeço pela oportunidade de estar falando um pouco sobre a Carnaíba, que já é um município que ocupa um lugar no meu coração, em virtude de ser a minha primeira promotoria de justiça, então já faz parte da minha história. Sobre a cidade, Rafael, bom, Carnaíba está situada a mais ou menos 400 quilômetros da capital, Recife, então nós estamos realmente no sertão, no Alto Sertão do Pajeú. Pajeú por quê? Porque a nossa cidade é cortada, né, atravessada pelo rio Pajeú. Esse rio Pajeú, ele atravessa várias cidades aqui da nossa região, como Afogados da Engazeira, São José do Egito, Quixaba, Itapetim, diversas cidades aqui, Tabira, que são consideradas do Pajeú, né? E Pajeú, até na linguagem indígena, significa Rio do Pajé, né? Era chamado de Rio Paiaú. Então, essa é a nossa região, nós realmente ficamos aí no sertão. Carnaíba também, carinhosamente, é chamada de Pérola do Pajeú, certo? Em relação a essa tradição, realmente, se a pessoa visitar Carnaíba, vai se sentir na Europa, né? Em relação à questão da sesta. Realmente existe esse costume. Acredito que em relação ao clima também, né? Nessa hora do almoço, que existe aquele calor forte aqui na nossa região. Então, realmente é um costume aqui do comércio fazer esse fechamento por volta do meio-dia e o retorno após as 14 horas. Em relação a Carnaíba, eu acho que eu não poderia deixar de dizer que Carnaíba é conhecida como a terra do poeta Zé Dantas, né? Logo no portal da cidade, as pessoas já são recebidas com essa informação de que é a terra do poeta Zé Dantas. E quem foi Zé Dantas, para quem não conhece? Zé Dantas, ele foi um compositor, um cantor e médico, inclusive, muito conhecido pelas letras que retratam a alma sertaneja. Então, as canções, né, as composições de Zé Dantas falam muito da alma do sertanejo. E, enfim, a história dele é que ele, muito cedo, desde criança, já desenvolveu esse lado artístico dele, já realmente passou a compor passou a se destacar como poeta, né, como compositor. Aos 9 anos, a família se mudou para o Recife e ele continuou realmente nas atividades artísticas e existia
uma pressão muito forte da família dele, que não queria que ele se dedicasse a essas atividades. Então, a família queria que ele largasse, né, esse lado artístico e que ele se tornasse um doutor. E, em virtude dessa pressão da família de José Dantas, ele realmente foi diplomado, né, como médico pela Universidade Federal de Pernambuco, só que o lado artístico falou mais alto. E, enfim, ele continuou aí compondo, e a história que se resume é que ele teve um encontro, desses encontros em que, por destino ou por conspiração do universo, com Luiz Gonzaga. Então, muitas das músicas que que estão hoje, né, eternizadas na voz de Luiz Gonzaga, são composições de José Dantas. Então, assim, a importância que existe para o município do José Dantas, para o município de Carnaíba, é muito intensa, né? Na cidade, nós temos lá o busto que retrata o José Dantas. Nós temos um museu também na cidade, em homenagem a ele. Então, nós temos a festividade também, em homenagem, né, a José Dantas. Então, e dizem que essas composições, elas foram realizadas, promovidas por meio da inspiração de Carnaíba. Então, Carnaíba teria sido a grande inspiração de José Dantas para que fossem feitas essas composições, que foram eternizadas na voz de Luiz Gonzaga. O Ministério Público aí em Carnaíba solicitou de órgãos como Secretaria Municipal de Saúde, a Gerência Estadual de Saúde e a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, APVisa, que investigassem um surto de doença transmitida pela água. Eu queria saber que surto é esse, qual é a doença, quais eram os problemas que estavam ocasionando aí na população e como vocês chegaram a essa notícia de fato. Rafael, esses dados da contaminação da água nos foram transmitidos pelo próprio CAOP Consumidor, até porque a Promotoria de Justiça de Carnaíba ao projeto Água de Primeira, então nós acompanhamos constantemente, frequentemente, os dados relacionados à qualidade da água, né? E, infelizmente, de tempos em tempos existem essas contaminações, e essa questão da água talvez seja até uma situação macro, né, que pudesse ser tratada aí com mais, pelas regiões, regionalizada, né, vamos dizer assim, mas nós tivemos acesso a esses dados pelo CAOP Consumidor, né, e instauramos esse procedimento da água de primeira. Então, o que acontece? De tempos em tempos nós temos que acompanhar, inclusive, nessa época que você está se referindo, realmente houve essa contaminação por uma bactéria, né, chamada Escherichia coli, então, que causa diarreia, se causa diversos problemas aí de saúde, e que precisa ser analisada, e realmente nós, o que fizemos? Nós cobramos das autoridades ações nesse sentido. E atualmente nós tivemos um novo contato sobre uma nova contaminação. Então, assim, novamente nós estamos reavivando o procedimento para saber o que foi que aconteceu, por que dessa nova contaminação, né? Estamos aguardando as novas análises que os municípios se comprometeram a realizar, e a partir dessas análises nós vamos tomar as medidas cabíveis, né? E o nosso compromisso, antes de tudo, antes de uma judicialização, é sempre tentar resolver o problema com efetividade. Então, quando eu entrei no Ministério Público, até aqui, de uma forma muito honesta, me passava pela cabeça que o judiciário iria resolver os problemas, né? Essa é a ideia que eu tinha antes de me tornar promotora. Quando eu assumi a Promotoria de Justiça de Carnaíba, eu pude perceber que, na verdade, nós, como Ministério Público, nós temos uma responsabilidade imensa na resolução dos problemas. E, muitas vezes, a judicialização, no meu entendimento, ela se faz necessário, claro, não desmerecendo a atuação do Poder Judiciário de modo algum, mas antes de chegar num ponto de judicialização, nós temos condições, como Ministério Público, de dialogar com os responsáveis, de dialogar com os demais órgãos, para que se chegue na resolução do problema. Porque muitas vezes as demandas no judiciário, elas
leva um longo período de tempo para se chegar em algum lugar. Nós não queremos isso, nós não queremos a persistência do problema, nós queremos a resolutividade. Então, sempre nós nos pautamos pela realização de reuniões com os responsáveis, pela cobrança de atitudes, por planejamento, e nós sempre nos colocamos à disposição para orientação e auxílio. Então, nós não somos aquele Ministério Público que apenas quer cobrar, mas que não quer fazer a sua parte. Nós procuramos dar toda a estrutura para que a pessoa, para que os órgãos possam, de fato, nos relatar o que acontece, quais são as dificuldades, o que nós podemos fazer para ajudar, qual é o planejamento, porque a palavra de ordem é a resolutividade dos problemas, com efetividade, né? Na maior rapidez possível, né? Então, nós, como Ministério Público, levamos esse lema. Isso aconteceu nessa demanda da água e agora nós vamos tentar um novo diálogo para que isso se resolva, porque a saúde da população não pode ser colocada em risco, né? Nós sabemos da importância do tratamento da água. E essa questão da resolutividade, isso daí eu comecei a perceber nessas atuações, né? Muitas vezes nós evitamos na promotoria de justiça de levar questões para o judiciário, até questões que, se você for ver, não estariam tão relacionadas aí à nossa atuação, mas que nós fazemos questão de estar presente, porque dessas atuações, desses problemas, podem surgir outros muito piores. Doutor, eu queria que a senhora falasse agora a questão de segurança pública, números em relação desde a sua chegada até hoje e também principalmente depois que o município aderiu ao projeto institucional do MP, que foi o Cidade Pacífica. O objetivo do Ministério Público é possibilitar, através do diálogo, a efetiva concretização do projeto. Então, nós, em nenhum momento, nós queremos apenas uma assinatura, né, de um projeto institucional. Nós queremos que ele seja cumprido, nós queremos poder andar pelas ruas das cidades e ver realmente que aquilo está surtindo um efeito, né? Então, em Carnaíba já foi efetivada a guarda municipal, né? Em Quixaba está sendo feita aí todas as providências relacionadas à iluminação pacificadora, que nós chamamos, né? Então, em relação, também nessa questão da pandemia, a gente sabe que tem as restrições, mas em relação à segurança nos bares das cidades, é importante, porque muitos homicídios, nós sabemos, que podem surgir dali, dessas discussões em mesa de bar, né? Então, tem que ter toda essa... Isso contribui para evitar a criminalidade. Então, a pacificação das escolas também é importante. Então, todos esses eixos estão sendo desenvolvidos. Sabemos da importância, né, dos índices de criminalidade. Então, assim, Carnaíba, ali da região do Pajeú, para quem não conhece, é uma das cidades mais tranquilas, né? Uma das cidades mais tranquilas. Então, em geral, nós temos 2, 3, 4 homicídios num ano, né? Isso já causa um espanto muito grande na cidade, porque a violência ali, apesar né, a gente está sob controle, vamos dizer assim, comparando com outras cidades da nossa própria região, não precisamos ir muito longe, né? Se você for comparar Carnaíba com o município de Itabira, realmente você vai ter uma diferença muito grande de criminalidade. Eu queria saber como é que está o andar da carruagem aí em Carnaíba com relação à vacinação. Rafael, em relação à vacinação, na verdade, nós já tínhamos um procedimento administrativo instaurado há um ano atrás, né, quando começou a pandemia, justamente para fazer todo o acompanhamento, a fiscalização das medidas relacionadas da Covid-19. E a vacinação agora está sendo esse desdobramento, um desdobramento positivo, mas que requer também o controle do Ministério Público, né? Atitudes e condutas aí, presença real do Ministério Público. Então, o município de Carnaíba, ele elaborou um plano municipal de vacinação, certo? Contra a Covid-19, feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Esse plano, ele foi elaborado em consonância com o Plano Nacional e com o Plano Estadual, né, do Estado de Pernambuco, portanto, priorizando no primeiro momento, os profissionais da linha de frente e os idosos.
Então, o município ele trabalhou com uma logística muito interessante, desde a aquisição, né, das EPIs necessárias para os vacinadores, relacionados aí aos insumos, seringas, agulhas, o álcool em gel, enfim, de todos os e o treinamento, a orientação dos profissionais envolvidos, que isso é muito importante, como nós vimos aí em algumas cenas Brasil afora, realmente ficamos estarrecidos com essas questões envolvendo a vacina. Então, esse treinamento dos profissionais foi efetuado. Toda essa logística foi estabelecida de acordo com o plano, né? Um fato que também nos deixa mais tranquilos é que o prefeito constitucional é médico, tem essa formação, portanto, da área da saúde, e deu a devida importância para essa situação da pandemia. Então, essas medidas realmente tomadas pelo município, elas foram muito coerentes e de acordo com o que realmente o Ministério Público esperava. Então, a Secretaria de Saúde, ela pensou em toda essa estrutura, desde o correto, adequado, né, armazenamento das doses da vacina, também em salas apropriadas, como também organizou aí, contando com um veículo baú refrigerado, todo esse transporte das vacinas, das doses, né? Então, esse plano municipal, que foi entregue ao Ministério Público e se encontra disponível no portal da transparência do município, ele foi pautado no plano nacional, no plano estadual, está seguindo as regras. Não temos aqui nenhum tipo de observação negativa a ser feita em relação ao cumprimento do plano, né? Claro que a gente sabe que as quantidades, né, os dados relativos às quantidades de vacina vêm sendo constantemente atualizados, e a Secretaria de Saúde prontamente informa o Ministério Público, informa o portal de transparência esses dados. Então, essa fiscalização vem sendo feita de uma forma muito presente, em tempo real, pelo Ministério Público. Nós recebemos as listagens com os nomes dos vacinados, o quantitativo, todo o procedimento que está sendo feito em prol das vacinas. Então, assim, nós não recebemos nenhum tipo de denúncia de fura-fila, mas desde o começo nós realmente acompanhamos todo esse procedimento, todo esse processo muito de perto. Então, realmente não chegou ao conhecimento do Ministério Público a situação de fura-fila. Então, acredito que todo esse empenho da Secretaria Municipal de Saúde e do próprio Ministério Público na fiscalização tenham sido decisivos para que a gente não tenha relatos de casos de fura-fila, né? E a própria transparência. Então, assim, a prioridade que se deu foi ao cumprimento das regras do plano e a transparência do que tem sido feito. Infelizmente, a gente tem falado do lado ruim também, que são as mortes. Eu queria saber uma média aí de enfermos da Covid-19, infelizmente, de óbitos e também de recuperados, né? Porque tem um lado bom. Muita gente se recuperou, infelizmente, tivemos várias ondas, estamos por mais uma onda, mais uma cepa, como falam os especialistas, da Covid-19. Então, eu queria que a senhora trouxesse também números em relação à Covid aí no município. Rafael, em relação ao descumprimento, né, das medidas sanitárias, em relação a situações envolvendo aglomerações. Veja, no começo, até por conta de ser uma situação sui generis, nós tivemos alguns relatos, sim, chegaram até o Ministério Público, relatos de situações de descumprimento das medidas sanitárias provocadas pelas aglomerações, principalmente em bares, né? Então, esse trabalho foi realizado junto da Vigilância Sanitária, junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Inclusive, alguns TCOs já foram, né, foram instaurados e devidamente processados no âmbito do Ministério Público. Eu me lembro até agora aqui que, na época em que nós tivemos esses relatos de descumprimento, eu fiz um vídeo, né? Então, fiz um vídeo para pedir, para apelar mesmo para a população, não só ali de Carnaíba, mas de toda a nossa região, para que as pessoas se conscientizassem do uso obrigatório de máscaras, da higienização das mãos, do uso de álcool em gel, para que evitassem aglomerações, né? E tentei, naquele breve momento de apelo, realmente
conscientizar ali a população para que evitasse toda essa situação de descumprimento, né? Então, essa foi uma das atitudes que nós tomamos, e esse vídeo foi divulgado em blogs, para que as pessoas realmente tivessem a consciência que naquele primeiro momento já não era brincadeira a situação, se tratava de uma situação grave, que as pessoas deveriam respeitar o isolamento. Então, essa foi a nossa contribuição naquela ocasião. E nós aqui da terceira circunscrição, isso é importante falar, nós temos a chamada atuação em bloco, né? Então, nós aqui na terceira circunscrição de Afogados da Engazeira, atualmente somos 9 promotores de justiça. E isso não é de agora, né? Já em momentos anteriores, os promotores que aqui passaram perceberam que essa atuação conjunta, ela fortalece o Ministério Público, ela traz realmente uma robustez maior para as nossas ações. Então, foi essa conduta de atuação conjunta foi o nosso objetivo aqui da terceira circunscrição. Então, por diversas vezes, todos nós promotores, nós nos reunimos para discutir as questões envolvendo a Covid-19 e expedimos recomendações conjuntas da circunscrição, assinadas por todos os promotores. Então, eu acredito que essas recomendações conjuntas, elas tiveram um impacto muito grande na nossa região e foram, inclusive, divulgadas também, né, pelos meios de comunicação, para que as pessoas realmente tivessem essa consciência de que se tratava de um problema grave de saúde pública, talvez a maior crise de saúde pública da nossa história, né, da nossa geração. Então, esse trabalho que foi feito com todos os colegas, realmente eu acho que fez diminuir as aglomerações da nossa região e ajudou na conscientização da população para o uso de máscaras e das demais medidas aí dos protocolos sanitários. Inclusive, nós fizemos uma recomendação para coibir o transporte clandestino de pessoas nessa época, né? Isso também era uma coisa que acontecia na nossa região. Então, todo esse trabalho, não só do Ministério Público, com a ajuda das vigilâncias sanitárias, com a ajuda da Polícia Militar, com a ajuda da Polícia Civil, com os decretos dos prefeitos, tudo isso foi de grande valia na nossa região. Então, assim, tivemos casos pontuais, né? Sim, tivemos, mas, inclusive, casos que até nós já resolvemos e procuramos conscientizar depois as pessoas. Eu me lembro que, no domingo, né, eu fui acionada pela vigilância sanitária de uma situação de uma festa que estava tendo na zona rural em Carnaíba. Então, assim, nós fizemos todo um trabalho, né, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e responsabilizamos os responsáveis, né, pelo evento. E até posteriormente tivemos uma audiência para a proposta de transação penal, e nessa audiência nós também aproveitamos o ensejo para incutir nas pessoas responsáveis a real situação das atitudes, né, do que tinha acontecido e da importância de você evitar as aglomerações. Então, o caráter pedagógico também que o Ministério Público sempre tenta fazer, não só a questão da punição, não só alertando, inclusive, nas nossas recomendações, para as implicações penais, né, a suposta configuração de crime, previsto no Código Penal, especificamente no artigo 268, mas também tentando já fazer um trabalho de prevenção, um trabalho pedagógico com essas pessoas. Então, nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto, e aqui eu tenho essa oportunidade de falar desse trabalho da circunscrição, de atuação, que foi muito importante nesse momento da pandemia, até porque muitas vezes você fica ali na sua realidade, na sua promotoria, e é importante você interagir com os demais colegas, é importante você saber fazer atuações de uma maneira macro, isso ajuda, né, esses problemas mais complexos, e como é a questão da Covid-19, que acho que ninguém tem dúvida, realmente eu acho que essa atuação conjunta nos ajudou muito a evitar os descumprimentos. Em relação aos dados, no município de Carnaíba, o número de casos positivados ultrapassou aí a casa dos 1.000, né? Um pouquinho mais, 1.019 até a última
a última atualização. Desses 1.019, 965 foram casos recuperados, foram pacientes recuperados, né? E, infelizmente, ocorreram 22 óbitos. Então, assim, para uma população de 20 mil habitantes, esses são os dados que nós temos. Doutora Adriana, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Diálogos com o MPPE e obrigado a você que nos prestigiou com a sua audiência. Lembrando novamente que você pode assistir e rever quantas vezes quiser o programa no nosso canal no youtube.com/tvmppe, sem deixar, é claro, de seguir a instituição nas demais redes sociais. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.